Sejam bem-vindos a mais um podcast Aprendendo com Elas. E hoje nós temos um tema extremamente necessário. Temos que falar sobre isso, entender, estar preparados para que, se enfrentarmos essa situação, sabemos o que fazer. E o tema hoje é um tema difícil, mas extremamente necessário. Nosso tema hoje é um olhar real sobre a violência contra a mulher. E nós precisamos falar sobre isso. E para nos orientar, esclarecer dúvidas, nós temos uma convidada muito especial, que é a doutora Celi, que está aqui conosco. Gente, é uma mulher tão capacitada, já foi premiada, tem vários cursos. Olha, o currículo dela é grande, né? Então, isso mostra o compromisso que ela tem em estar se capacitando, preparando para falar. Ela vai dizer um pouquinho sobre ela, né? Quem é a doutora Celi e preste atenção. Mas antes, corre lá fazer algumas coisinhas. Primeiro, curtir, já clica aí no joinha. Curte, comenta e compartilha nas suas redes sociais. Usa todo esse conteúdo que vai ser falado aqui hoje para abençoar outras vidas. Você pode ser a extensão desse canal de bênçãos para a sua vida, para alcançar outras vidas. Então, faça isso. Divulgue entre os seus contatos, porque é um tema muito interessante. E também, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí no Aprendendo com Elas, porque a gente sempre tem um conteúdo interessante e você pode ser avisado quando novos conteúdos entrarem aí na plataforma, tá bom? Celi, seja bem-vinda, é uma alegria te conhecer, é uma alegria ter você aqui conosco, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Mas conte um pouquinho para quem está nos assistindo, quem é a Celi? Eu que agradeço a oportunidade, Simone, é um prazer estar aqui para falar de um assunto tão sensível e tão atual dos nossos tempos, né? Eu sou a Celi Paulino Carlota, fui delegada, né? Ainda sou delegada, mas eu digo aposentada atualmente, mas estive na ativa por mais de 30 anos, especificamente, na maioria desse tempo, na Delegacia de Defesa da Mulher. Me aposentei na Delegacia de Defesa da Mulher, que hoje é a Casa da Mulher Brasileira, que fica ali no Glicério. Estou aposentada, mas ainda continuo advogando, tanto na área empresarial como na área de violência doméstica. Eu sou do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura da Associação Comercial. Eu possuo um projeto, desde a época enquanto delegada, que é o Florescer da Autoestima, que ajuda a mulher a sair desse ciclo de violência, tanto dando assistência na área psicológica, mas também ajudando ela a empreender, a entrar no mercado de trabalho e deixar de ter essa dependência financeira que muitas vezes aprisiona a mulher num relacionamento abusivo. Puxa vida, né? Olha, eu particularmente vou te dizer que eu sinto tanto orgulho quando eu vejo assim uma serva de Deus, né? Assim, sendo essa referência, se capacitando para ser aí uma voz, né, num mundo onde, infelizmente, a violência contra a mulher tem crescido. E aí, o que caracteriza uma violência? Bom, a violência contra a mulher, ela é um ato ou uma conduta que fere essa mulher, ou seja, causa dano, sofrimento e até a morte, no caso da violência doméstica. Mas a gente percebe que a Lei Maria da Penha, ela é um avanço, acho que ela era a terceira lei melhor pela ONU considerada para proteger as mulheres, um avanço, porque anteriormente à Lei Maria da Penha, o que acontecia? Os homens agrediam as mulheres, era feito um termo circunstanciado e eles pagavam cestas básicas. E não havia prisão. Com a Lei Maria da Penha, existe agora a prisão do agressor.
até a prisão em flagrante, a possibilidade de pedir a prisão preventiva quando ele desobedece uma medida protetiva, e que um avanço na Lei Maria da Penha são as medidas protetivas. Que é ele não se aproximar dela, não entrar em contato com ela e os familiares, os alimentos provisórios, a proteção patrimonial, que muitas vezes o homem pega o dinheiro dela, destrói os documentos, destrói os pertences, ou seja, é uma lei avançada para o nosso tempo. Porém, ainda assim, nós vemos o número de mulheres agredidas e mortas aumentarem. No ano passado, 2015, nós tivemos mais de 1.500 mortes de mulheres e mais de 33 mil estupros. Só no ano de 2015. Isso que foi notificado, né? Isso que foi notificado. E nós percebemos que esse ano está assustador, né? Mas, assim, durante uma semana, quantos casos que nós presenciamos e vimos nas redes sociais ou mesmo na televisão de mulheres que foram mortas assustadoramente, né? E nós vemos que a violência doméstica, ela independe da condição social, independe de esclarecimento, ela está em todas as classes, não é? E independe da cultura, independe da cor, independe de tudo. E nós percebemos isso, de religião, independe. E nós percebemos que essa semana que passou, mulheres que estavam na polícia militar foi morta, mesmo estando na polícia militar, casada com alguém que era um tenente-coronel, e aquela no Espírito Santo, que ela era a comandante da Guarda Civil Metropolitana do Espírito Santo e que foi morta pelo namorado que era da Polícia Rodoviária. Ou seja, até as próprias mulheres que se prepararam para cuidar das mulheres estão sendo mortas. É muito triste isso e assustador, né? Eu vi uma referência a uma pesquisa, não sei se ela está atualizada, mas que 500 mulheres, assim, a cada hora, 500 mulheres sofrem algum tipo de violência. Isso é muita coisa. Sim. Eu não estou assim bem certa desse dado específico, teria que pesquisar, mas eu acredito que sim. Quando eu inaugurei a Delegacia da Mulher de Araçatuba, em 1987, o meu chefe, que era o delegado-geral, ele disse assim: eu espero que essa delegacia seja provisória e que chegará um tempo que as mulheres não necessitarão de uma delegacia de defesa da mulher. Mas, infelizmente, o que se constata hoje é bem ao contrário, né? Nós temos delegacias de defesa da mulher em todas as regiões de São Paulo, nós temos em todos os municípios, nós temos agora a delegacia eletrônica, na qual ela pode fazer a queixa via online, e nós temos também nos distritos as delegacias online dentro dos distritos, que ainda que não seja delegacia de defesa da mulher. E ainda assim o governador recebe muitos pedidos de abertura de delegacia de defesa da mulher. Então, assim, se a mulher tem uma delegacia próxima, né, da onde ela mora, da região que ela mora, caso havendo uma violência, né, que a gente vai daqui a pouco especificar os tipos de violência, ela deve ir a uma delegacia da mulher. Convém. Por quê? Na delegacia, da delegacia de polícia do bairro, eles estão atendendo os flagrantes. Não que eles não são capacitados para atender as mulheres vítimas de violência. Sim, todos os policiais são capacitados e fizeram curso para o atendimento da mulher. Porém, quando ela chegar lá, ela vai estar esperando uma ocorrência. Então, ele está fazendo um flagrante de todos os outros delitos, e que não são poucos, que sabemos que a violência também, a não doméstica, ela está muito, com um nível muito elevado. Então, o ideal é que ela procure a Delegacia de Defesa da Mulher, porque elas estão funcionando 24 horas. Então, ela tem digamos assim, esse conforto de ser ouvida exclusivamente por uma mulher, o que faz toda a diferença. Porque, às vezes, ela pode ter vergonha, não se sentir bem de estar relatando para um homem. E na Delegacia de Defesa da Mulher existe
Isso que ela está sendo atendida por uma mulher, esse benefício, digamos assim. Mas também ela pode fazer na delegacia eletrônica, via online. Lá também pode se pedir as medidas protetivas. Então, no celular dela, ela pode estar fazendo, entrar na delegacia eletrônica, Secretaria de Segurança Pública São Paulo, e fazer a ocorrência ali e pedir as medidas protetivas no seu celular. Muito bem. Doutora, quais são os tipos de violência? Então, nós temos a violência física, que é a agressão, né? Tapas, a violência psicológica, que são as ameaças, a humilhação, a violência moral, que é quando ele xinga, quando ele imputa um fato a ela, ou quando ele imputa um crime para ela, que é a calúnia, a violência patrimonial, quando ele destrói os documentos, destrói os objetos, queima as roupas. E agora, Simone, você pode perceber nas ocorrências desses que estão sendo veiculadas, eles estão colocando fogo na casa. Puxa vida. Ela chegou tão extrema, essa maldade, a perversidade, que assim, antes era os documentos, ou se apoderar do patrimônio dela, ou queimar os objetos pessoais, e agora eu vi, não mas vários casos que ele colocou fogo na casa. Chegou-se a esse ponto de perversidade. E a violência sexual, que é o estupro, e atos libidinosos, e aí por aí a proibição de atos de contraceptivos, não deixar usar os métodos anticonceptivos. É muito triste isso, né? Porque a gente parte do pressuposto que uma violência doméstica, você tem ali um relacionamento, né? Não é um estranho. Você está construindo uma história com uma pessoa, você está constituindo uma família, né? E aí vem toda essa questão, né, de violência. E às vezes a gente ouve falar que demora para a mulher se conscientizar do que está acontecendo com ela, se classifica como uma violência. Sim, é que na verdade, assim, a violência, ela não acontece, eu fui agredida e agora eu vou procurar a delegacia. Não, ela começa com desrespeito, ela começa com ciúmes excessivo, ela começa com esse homem querendo retirar essa mulher do ambiente familiar, que ela não se aproxime dos familiares, dos amigos, é um isolamento. Da rede de apoio. Sim, né? Ele começa a olhar o celular dela, a fiscalizar o que ela está fazendo, a desrespeitá-la, a falar das roupas, a minar a autoestima dela. Então, essa mulher sem autoestima, achando que ele vai melhorar, ela acaba protelando a tomada de uma atitude. Porém, isso pode levá-la à morte. Nós vemos que hoje o número de feminicídios, infelizmente, tem crescido. Então, tem que ficar um alerta. Você, já, às vezes, no namoro, já há um relacionamento abusivo. E que ela acha que, ao casar, ele vai melhorar. Mas ele não vai melhorar. Não vai. Né? É muito triste isso, né? Porque a gente tem que saber reconhecer os sinais. Eu entendo que há um envolvimento emocional, né? E se sair dessa teia, né? Não é simples, não é fácil. Mas, assim, eu lembro de uma senhora que foi madrinha no meu casamento, né? Ela dizia assim, antes de casar, abre bem o olho. Depois de casar, fecha o olho porque já é tarde. Não, mantém o olho aberto antes e durante, né, o casamento. Porque é bem isso, né? Parece que nós mulheres, acabamos por romancear, né, romantizar muito a relação. A gente acredita nas juras de amor, de mudança, né? E infelizmente, a gente tem que ser muito prudentes, né? Ter um discernimento. Eu entendo que envolve um sofrimento. Romper um relacionamento que há fortes indícios de ser um relacionamento abusivo, não é fácil, né? Porque você vai ter que lidar com uma perda, né, do relacionamento. Mas é um sofrimento, né? Essa perda que é mais fácil enfrentar essa dor desse rompimento do que depois, por uma vida, passar a viver um relacionamento abusivo de tantas
coisas, né? De tanta dor, de muitas outras perdas, e aí vai ser muito mais difícil. Então, assim, é difícil ver, né, meninas, moças, que elas ficam assim achando, né? Ah, não, mas depois de casar, não, mas aconteceu isso, porque ele está passando por um estresse, não, eu que provoquei. É importante salientar também que quando uma pessoa inicia um relacionamento, é bom ela perceber como ele trata a mãe, o pai, como é o relacionamento dele na casa dele. Isso é de fundamental importância também, não é? E outra coisa também que a gente percebe com muita dor, que essa violência está agora atingindo nossas meninas, né? Nossas meninas têm entrado em relacionamentos muito precoces, muito cedo, e elas também têm sido vítimas de violência, elas também têm sido vítimas de feminicídio, e o mais, assim, impactante de forma negativa que eu considero é agora esses estupros coletivos. Esses meninos que vão na intencionalidade de estuprar uma menina, então eles se organizam para esse caso último que teve do Rio de Janeiro, eles foram lá, através do namorado, levar os demais, a estupraram, e depois, quando ele foi preso, ele colocou aquela camiseta, eu não me arrependo, daquela Red Pill, que são sites que incentivam os homens a serem agressivos. Então, eu cheguei a ver alguns posts que, se ela dizer não, como reagir? Dando facada, dando tiro, agredindo, incentivando a violência contra a mulher. Outro dia também eu vi também uma outra matéria, que os meninos fizeram uma lista de um colégio particular das meninas possíveis estupradas. Ou seja, eles fizeram uma lista das meninas que eles achavam que poderiam estuprá-las. Graças a Deus veio à tona essa listagem, e isso foi levado à direção da escola, e me parece que eles foram punidos. Eu não sei se eles foram expulsos da escola, mas eu acho que houve uma advertência, ou talvez até uma expulsão, e é caso também de levar... Sim, de denúncia. Sim. De denúncia, não tem como, gente. Leis existem. E não são leis que são criadas, assim, às vezes a pessoa, por ser ignorante, no sentido de não conhecer as leis e o que envolve as consequências de seus atos, não significa que leis não existam. Sim. Né? Então, é muito importante de você, homem, que está nos ouvindo, você, mulher também, saber que existem leis. E essas leis serão usadas caso haja aí a configuração de um crime, né? E o crime não é só quando chega no ato mais horrendo de matar alguém. Existem leis antes, né, disso que vão coabir, né, assim, impedir que haja um avanço para que tenha uma proteção à vítima. Então, assim, é muito importante você saber que existem leis, que não é aquilo que você acha que vai acontecer, porque eu fico imaginando, quando existe aí uma organização, né, de meninos que começam a elaborar esse tipo de coisa, né, então, assim, as escolas, elas têm que começar... quer dizer, já começa em casa, né? Começa em casa. Os pais tendo uma conversa muito séria com seus filhos sobre questão de abuso, né? E as consequências que isso vai desencadear na vida da pessoa. Então, é importante que essa conversa já comece em casa. Você, com seus filhos em casa, tem que conversar. Você mãe, você pai, né? Você avô, tio, avó, enfim, vem cá, vamos ter uma conversa, um papo muito sério, e é importante que eu te oriente, porque é função minha, como adulto que te ama e precisa te orientar para a vida, te avisar sobre perigos que vão te rondar, né? Às vezes convites, vamos, amigos, que amigos, né? Um amigo que te chama para
prejudicar uma outra pessoa, não é amigo, né? Na verdade, a violência doméstica, nós pensamos assim, né? Com todos os avanços, hoje nós temos o aplicativo do botão do pânico, nós temos a tornozeleira eletrônica que vai estar monitorando esses homens, nós temos a lei Guardiã Maria da Penha, que quando é feito a ocorrência, a medida protetiva, a Guarda Civil Metropolitana, aqui em São Paulo, ela vai na casa e observando se houve uma reincidência, se ele voltou a procurar essa mulher, se ele está desobedecendo às medidas protetivas. Hoje nós temos a lei do feminicídio. Então, o que está faltando? Por que todo esse aparato, o juizado de violência doméstica, a defensoria, o Ministério Público, as casas de abrigo, ONGs, diversas ONGs trabalhando para que essa mulher saia desse relacionamento abusivo, que ela vai empreender, o Sebrae capacitando as mulheres para que ela vá para o mercado de trabalho, para que ela tenha a sua independência financeira. Então, por que ainda estamos vivenciando tantas mulheres mortas? Eu acredito que nós temos que olhar para a família. A volta daquele almoço com todos na mesa, a mãe olhando o celular desse menino desde criança, o que ele realmente está fazendo, não deixá-lo ficar por tanto tempo no celular, não deixar a educação por conta do celular, não deixar a educação por conta dos professores, porque os professores não estão ali para educar, mas sim para ensinar e não para educar. A educação tem que começar em casa. E que eu vejo também que muitas mulheres, porque saíram para trabalhar no mercado de trabalho, têm aquela culpa de ter deixado até quando nasce a criança numa creche, e às vezes ela quer deixar de trabalhar para cuidar dessa criança, e aí ela deixa com aquele coração muito dolorido e acaba deixando ele na creche, e depois, no decorrer, fica o dia inteiro na escola, e ela chega cansada e vai dormir, e depois no final de semana ela tem que cuidar da casa, porque nós temos dupla jornada de trabalho, não só na parte profissional, mas também em casa, e que ela acaba aceitando e não dizendo não. Está faltando um não, porque percebe-se que esses homens, né, eles estão não aceitando o não, ou seja, a mulher fala que não quer namorar, ele agride. Uma menina, há pouco tempo, ela estava na academia e ele gostou dela e foi lá e foi pedir-lhe namoro. Ela não aceitou e deu várias facadas. Graças a Deus, ela não morreu. E daí ela conseguiu sobreviver, graças a Deus. Mas por um não, ela disse, não, eu quero me empenhar, me dedicar aos meus estudos. E porque ela disse isso, ela foi esfaqueada. Ou, às vezes, quando não, a PM, que a Gisele, que foi morta, me parece que pelas mensagens ela estava querendo a separação. E por ela falar em divórcio, ela morreu. A mesma aquela da Guarda Civil Metropolitana, que também não queria mais um relacionamento, mudou a fechadura das portas e isso não deteve esse homem, porque ele pegou uma escada, foi de madrugada, subiu até a casa dela, arrombou lá a janela e a matou. Então, percebemos que precisamos investir em educação. Isso é fundamental e desde pequeno. E é por isso que as delegadas tinham um projeto, tem um projeto, e eu acho que até que ele virou lei, de inserir sobre violência contra as mulheres desde pequenos na escola, no currículo das escolas. Sim. É importantíssimo isso. E conscientização, educação. E é por isso que é muito importante esse podcast que você está explicando, conscientizando as pessoas. Nós temos que falar em tempo e fora de tempo. Então, nós precisamos também se voltar a Deus. Deus nas famílias, não é mesmo? O respeito, a autoridade, porque nós percebemos que esses meninos, eles não estão respeitando nem mulheres e nem as autoridades, né? Então, há uma mudança de comportamento de uma forma rebelde. Em vez de ser um momento
mais fácil, que agora nós temos a internet, né? Por exemplo, antigamente eu tinha uma dúvida, tinha que procurar um dicionário, a gente olhava, na minha época, era dicionários. Hoje não, hoje você tem internet, tem a IA, e que isso você tem acesso rapidamente à informação, mas isso não está sendo suficiente, porque nós temos aplicativo de Discord, onde leva essas adolescentes a se cortar, não é mesmo? Ao vivo, e todos ali aplaudindo, a agredir animais, maltratar animais, mesmo o caso daquele orelha que foi terrível, a capivara que parece que vai ficar cega, e outros casos que mostram a matança, a crueldade de animais. Então, o que está faltando? Diálogo nas famílias. Simone, você não acha isso? Com certeza. Está faltando muita conversa dentro de casa, de orientação. E, gente, não dá para terceirizar a responsabilidade que são dos pais. Né? Eu entendo que hoje há uma necessidade, né? Às vezes tem mulher que é mãe solo, é muito difícil, mas mesmo em situações difíceis, não é impossível que você sente, que você tenha um tempo para sentar e conversar e orientar os seus filhos. Isso é responsabilidade sua, responsabilidade de mãe, responsabilidade de pai, entendeu? Mesmo que você seja separado, não abra mão da sua responsabilidade como pai de orientar os seus filhos. Infelizmente, num processo de separação, há muitos casais que brigam tanto que colocam os filhos ali na linha de fogo, que não deveria acontecer. Agora, lembra que não existe ex-pai. Pode haver ex-esposo, ex-esposa, mas não tem ex-pai. Um casamento, ele pode ser dissolvido, né? O divórcio pode separar o casal, mas não pode separar da responsabilidade em relação à paternidade. O cuidado, a maternidade, de educar. Então, aquilo que você não faz, em termos de orientar os seus filhos, de preparar para a vida, você pode colher lá na frente situações muito complicadas. Então, de fato, isso começa em casa, né? Então, o que é que você precisa voltar a ter na tua rotina, que o tempo não tem permitido? Se não dá durante a semana, de final de semana tem que dar. Né? Então, assim, como instituir isso na tua casa? Porque você é o chefe da casa. Você, mulher, é a chefe da casa, né? Se você está numa carreira solo. Então, se você não tem liberdade de entrar no quarto dos seus filhos e ver o que acontece lá dentro, não pode ver a rede social dos seus filhos, não pode ver o computador. Espera aí, a casa é tua. A casa é tua. Então, mas na casa do meu amigo, a casa do teu amigo não é minha. Mas na minha casa são essas leis, são essas regras que eu estou instituindo aqui, e isso vai acontecer. Então, é importante isso, porque é muito triste quando a gente vê pais se surpreendendo, achando que os filhos tinham uma vida e, de repente, descobrem coisas ali terríveis. Porque você confiou, e é óbvio que o filho vai falar o que mãe e pai querem ouvir. Mas aquilo que ele fala, você tem que ver se coincide com aquilo que ele está vivendo. Não, você não confia em mim? Olha, eu confio tanto em você que eu vou olhar e não vou encontrar coisas, porque eu confio em você. E agora você vai me dar aqui que eu preciso ver. Conversa na escola, né? Às vezes a escola chama os pais não querem, lá vai eu ouvir reclamação. Não, vai lá, tenta ver o que está acontecendo, né? É responsabilidade tua, não dá para você terceirizar isso. Mas eu pago uma boa escola. Ok, mas isso não te exime da sua responsabilidade de educar filhos, né? Então, assim, é muito importante. A família tem sido dissolvida, né? Os filhos estão sem parâmetros, porque os pais estão lá proporcionando coisas, então eles sentem um desejo, têm que realizar aquele desejo. Os filhos não sabem ser frustrados, porque quando recebem um não, precisa se vingar desse não, mostrando ali até uma questão de poder. Você está dizendo não para mim, eu vou te mostrar quem eu sou. E está errado isso, né? Nós não podemos conviver com isso em pleno, né, 2026 e achar, é a vida. Não, não é.
Então, assim, nós temos uma responsabilidade aí. Eu acho que a gente tem que ter palestras na escola, a escola tem que fazer isso, falar sobre prevenção de abuso, consequências, o cyber, né? Bullying, enfim, tem tantas coisas que eles precisam saber as consequências disso para a vida deles, de quem pratica. Os nossos filhos, eles têm que saber ter autonomia para dizer não a certas amizades, principalmente quando eles são convidados a fazer coisas que são contra a lei. Então, então eles precisam primeiro saber o que é um crime, as leis que envolvem isso, as consequências disso, e o direito de dizer, olha, eu não participo disso, eu não vou participar. Então, é importante ter essa visão. Eu acho que as igrejas precisam falar sobre isso. A gente já tem falado aqui em outros podcasts como a igreja ela é um lugar onde muitas vezes ela recebe ali algumas coisas, né? Relatos de violência doméstica, questões de abusos, e como a igreja precisa saber o que fazer quando isso chega, porque encobrir, né? Nós não podemos dar um mau testemunho. Um mau testemunho é encobrir um crime. Isso é um mau testemunho. Né? Ai daquele para quem vier o escândalo. Mas espera aí, né? Que escândalo você está falando? Né? Da mentira de encobrir o agressor e a vítima continuar sendo exposta até que aconteça uma tragédia maior? Isso, para mim, é um escândalo, né? Então, doutora, a gente de fato precisa fazer muitas coisas para esclarecer nos meios em que a gente vive. Lá no condomínio, né, que às vezes você pensa, não, aqui está resguardado, acontece muita coisa. Agora tem a lei que a pessoa é obrigada a denunciar. Olha aí. Antigamente, o que se falava? Briga de marido e mulher, não Ninguém se mete a colher. Não, nós temos que meter. No condomínio, há leis que agora obrigam o síndico, as pessoas a denunciar se houver. Nós não podemos nos omitir. Uhum. E nisso tem 190, 180, 197. Nós temos diversos canais de denúncia. Às vezes você está sabendo que uma mulher está sendo vítima de violência, você pode ligar, não se identificar e contar, olha, a vizinha do apartamento tal, eu escuto ela sendo agredida. Você pode fazer isso. Uhum. Você pode estar... Pode e deve. Denunciando. É um dever denunciar. E com relação a isso dos meninos ou as meninas não ouvirem um não e não estar preparado, até no mundo corporativo, isso já está tendo reflexo. Porque muitos deles, quando entram no mundo corporativo, entram no emprego, eles querem a facilidade. O hoje não tem a resiliência de entrar e for galgando os cargos como sempre acontece, como que é o normal, né? Não, eles entram e se não tiver o cargo que ele quer, ele já sai. E alguns casos que eu tive conhecimento, quando o menino é advertido porque chegou atrasado ou porque está usando o celular em excesso no trabalho, a mãe vai lá tirar satisfação. Em vez da mãe realmente falar, meu filho, não se faz isso, não é assim. Não, ela vai na empresa tirar satisfação. Ou seja, infelizmente, nós temos que rever o que nós estamos fazendo com os nossos filhos no que tange a educação. Preparando para a vida, né, gente? Preparando para a vida. Eu lembro que quando eu era criança, que foi outro dia, viu, gente? Eu lembro quando eu era criança, eu já até falei isso aqui em podcasts, a gente respeitava a autoridade já começando em casa, né? Não havia o desrespeito aos pais, como acontece hoje. Depois, escola, professor era autoridade, né? A diretora, quando vinha na sala de aula, a gente ficava de pé, em respeito à posição dela. Gente, isso não traumatizou. Né? Isso não criou impossibilidades, não. Então, assim, a gente precisa ensinar os nossos filhos a respeitar as autoridades, porque se ele não sabe reconhecer isso, não sabe respeitar, ele vai ser muito prejudicado, né? Na vida, por não reconhecer, portas se fecharão,
né? Coisas que ele poderia, pela potencialidade, capacidade que tem de preparo, tudo, não vai conseguir porque não sabe se submeter a questões, a respeitar regras, limites. E é terrível isso, né? Porque além de ir no trabalho reclamar, muitas mães estão indo brigar com professores na escola. Sim, o número de professores que vão à delegacia reclamar sobre terem sido agredidos, e não só agredidos, já teve até caso de morte, né? Que o aluno matou, ou mesmo ter danificado o seu carro, o número de professores que vão à delegacia fazer queixa é grande. E o medo que eles têm de enfrentar esses alunos. Então, olha que ponto que nós chegamos. Você sabe que eu tive uma experiência há muitos anos, né? O meu filho, o caçula, hoje está com 31 anos, mas eu lembro, no prédio que a gente morava, eu tinha ali crianças, né, que estavam crescendo juntas e tal, e aí, um dia, meu filho disse não, né, ali numa brincadeira, eu não quis brincar e tal. Uma menina, ela tinha menos de 8 anos. Ela não era nem moradora do prédio, mas ela ficava lá com os avós. Ela foi, pegou o estilete do tio, chamou mais 2 garotos, um casal de irmãos mais velhos do que ela, e foram lá na bicicleta do meu filho, e danificaram uma bicicleta nova, riscaram, cortaram, né? E aí, quando o meu filho foi pegar a bicicleta, que ele ficou tão triste, né? Ele falou, mamãe, olha o que aconteceu. Eu falei, não, a gente precisa saber, porque isso é um vandalismo. Sim. Né? Isso é um vandalismo. Então, a gente precisa descobrir como é que foi isso. Fiz lá o relato do que tinha acontecido no livro de notificações, de queixas ali do condomínio. Eu chamei, na época, o síndico, falei, olha, aconteceu isso. Bom, aí descobrimos quem tinha feito. E eu fiquei assim, horrorizada, né? Porque assim, era por causa de um não. E assim, como as famílias reagiram a isso? Ah, mas olha, são só crianças. Eu falei assim, gente, são só crianças, mas olha, isso daqui é um ato de vandalismo. A gente não pode achar que isso... não, eles precisam entender que o que eles fizeram, né, não é algo, não deve ser assim. Quer dizer, eu tenho que respeitar o não do outro, eu não posso querer danificar as coisas numa atitude vingativa. E assim, eu acabei sendo a pessoa inconveniente por conta de chegar e falar assim, não é possível que vocês acham que isso daqui é uma traquinagem. E mesmo porque, se não for coibido, essa agressividade tende a crescer. A galgar, e pode ser coisas piores, né? E eles te indenizaram, os avós? Não, houve uma indenização, sim, para trocar algumas peças, sim, ali que foram danificadas. Então, houve esse ressarcimento. Eu não vou lembrar agora se foi pelos avós ou se foi pelo condomínio. Entendi. Mas houve um ressarcimento. Entendi. Né? Mas, assim, foi muito triste isso. E isso porque há muitos anos atrás, né? Sim, o meu filho hoje está com 31. Na época, eu acho que faz pelo menos uns 20 anos. E nada mudou. Pois é. Pelo contrário, né? Houve uma progressão dessa violência, né? Tudo isso é triste. Vocês estão entendendo a profundidade desse tema? Como ele tem que ser algo esclarecido, falado. Então, corre lá, curte, comenta, compartilha. Tenta fazer com que esse conteúdo alcance muitas vidas. E não se esqueça de nos curtir também lá no Instagram, no mulheres.ict, que é da Igreja Cristã da Trindade, e também no @podcast Aprendendo com Elas. Tá certo? Corre lá e faça isso. E aí, doutora? Né? Então, a gente viu os tipos de violência que existe contra a mulher. Sim. É muito triste, porque muitas vezes a mulher se culpa achando que ela provocou determinada reação. E uma coisa que eu quero dizer, o controle da agressividade do outro
não pode estar nas tuas mãos. A pessoa tem que saber se controlar. Porque qualquer situação que ela for exposta, ela sempre vai dizer, mas a culpa foi do outro. O outro que me provocou, o outro que eu fiz isso, porque o outro, não é porque o outro. Eu não tenho direito de defraudar ninguém. Eu não tenho direito de cometer nenhum ato de violência contra ninguém. Não há justificativas em relação a isso. Mesmo que a outra pessoa tente me convencer de que a culpada fui eu. É importante, né, falar que, às vezes, a mulher ela confunde o controle com cuidado. Uhum. É muito diferente o cuidado do controle. A partir do momento que aquele homem, ele te critica das suas roupas, não quer que você saia com uma certa roupa, te critica como fala, então ele vai minando essa autoestima. E é por isso que essa mulher sem autoestima vai aceitando esse tipo de relacionamento abusivo e que a tendência é ele piorar, essa é a tendência, né? Então, quando ele olha o seu celular, não respeita a sua privacidade, nem ela também respeita a dele, se tratam com ofensas, principalmente esse tipo de relacionamento abusivo na frente das crianças, nas quais serão um exemplo para eles no futuro, porque ficou aquilo incutido na mente deles, né? Brigar de frente das crianças. Então, ela acaba achando que ela é culpada porque eliminou a autoestima dela. Então, por isso que nesse meu projeto de Florescer da Autoestima, nós visamos capacitar essa mulher, empoderar essa mulher, mas no sentido de entrar no mercado de trabalho, dela ter um acompanhamento psicológico, não é nenhuma vergonha procurar um psicólogo, tá fazendo uma terapia para que isso ela consiga sair desse relacionamento, reconhecer que esse relacionamento é abusivo, para depois sair, porque às vezes ela não acha que é um relacionamento abusivo. E isso é importante falar nos namoros, né? Durante o namoro, você perceber. E se já ficou constatado, não adianta querer levar adiante. Não adianta, né? Muitas vezes nós achamos que ele vai melhorar, ele pode melhorar, mas com a ação do Espírito Santo. Né? Com oração, isso ele pode melhorar, mas se não for isso, ele não vai melhorar. A tendência é isso aumentar e aí chegar a esses momentos tão tristes que nós temos presenciado. Até porque, gente, assim, dificuldades no relacionamento, todo casal vai ter. Uns em uma área, outros em outra área, mas a dificuldade, gente, vai aparecer. A questão é como lidar com a dificuldade. A gente não vai pensar igual sempre, né? Nós podemos divergir no nosso pensamento, nas nossas opiniões, e isso não deve ser algo que motive o desrespeito de ambas as partes. Então, é importante entender isso. Então, até para brigar, né? Assim, não vou usar essa expressão brigar, porque já vem assim na minha mente um negócio mais agressivo. Mas até para discordar, para discutir, a gente pode discutir sem ofender o outro, sem diminuir o outro porque pensa diferente de mim. Aliás, essa semana eu estava até falando para uma pessoa, eu falei assim, é muito triste quando um casal entra no ringue. Basta um entrar no ringue. Entrou um no ringue, a demanda do outro, né? Porque ninguém luta sozinho lá, dando soco no ar, né? É verdade. Mas quando um casal entra no ringue, um tem que perder e o outro tem que ganhar. Há uma disputa de poder. Ninguém quer perder. Então, quanto mais eu atingir o outro, mais chances eu tenho de ganhar. Já está tudo errado. Está tudo errado, porque, primeiro, um casal não tem que entrar no ringue para ver quem está certo, quem está errado ou quem vai vencer, né? E a história do quem está certo, quem está errado também. Nunca eu quero ser o errado da história, eu quero ser o certo. Então, eu preciso convencer o outro que o outro é o errado. Então, assim, nunca entre no ringue. Sabe o que você faz? Assim, olha, como juntos podemos procurar a solução desse impasse que a gente está vivendo. Vamos procurar
um aconselhamento? Vamos procurar um profissional que possa nos orientar sobre essa dificuldade que a gente está tendo, porque a gente tem uma história juntos, estamos tendo essa dificuldade, mas não queremos que isso nos leve a um abismo de separação, né? Mas vamos, gente, buscar ajuda não é vergonhoso. Um dos ministérios, sabe, doutora, que eu mais amo fazer é o aconselhamento pré-nupcial. E eu costumo caminhar por alguns meses com um casal. E assim, cada semana a gente vai tratando de um tema, e às vezes tem um tema que leva mais de uma semana. Então, geralmente eu falo, vamos marcar esse aconselhamento pré-nupcial muitos meses antes do casamento, porque vai chegando perto do casamento, é aquela correria, não. Então, vamos marcar muito antes, para que a gente possa caminhar juntos, ir orientando, ir falando. E uma das coisas que eu falo para eles é assim, olha, nunca deixe de buscar ajuda. Não é expor a tua intimidade para qualquer pessoa, mas busque ajuda. Né? Busque ajuda na igreja com pessoas que são ali capacitadas, habilitadas e reconhecidas para poder te ajudar. Busque ajuda profissional. Gente, esse ano eu vou completar 42 anos de casada. E eu já tive problemas no meu relacionamento. E vocês sabem, quem já não me acompanha aqui pelo podcast, eu já falei outras vezes. Teve momentos que a gente precisou de pessoas para estar junto conosco, orando por nós, nos aconselhando. Teve momentos de buscar ajuda profissional. E isso foi uma bênção para a gente. Foi muito difícil, mas foi libertador. Então, assim, não é vergonha poder buscar ajuda, porque a gente está indo em busca de ter uma solução saudável, não de destruição. Então, isso é uma bênção. É importante isso. Então, assim, todo casal tem que investir, gente. Não adianta assim, eu casei, meus problemas acabaram. Não. Então, leia livros sobre comunicação não agressiva, sobre relacionamentos, papel de homem, papel de mulher, que está tudo, né, mesclado e tudo. E quem eu sou no relacionamento, né, qual é o limite, qual é... enfim, porque tudo isso vão trazer estratégias para que você possa lidar no dia difícil. Porque cansado todo mundo fica, estressado todo mundo fica, mas isso não é desculpa para determinados tipos de comportamentos. Então, assim, promova palestras, vai em busca. Gente, hoje está tão acessível. Né? Antigamente era mais difícil, não sabia como procurar. Eu entendo que a internet tem muita porcaria, mas tem muita coisa boa. Então, procure as coisas boas. Em vez de ficar lá rolando o feed com coisas que só consomem o teu tempo e não trazem nenhum tipo de ensinamento, às vezes seguindo influencers que, né, são pessoas vazias, procure coisas, né, que realmente possam acrescentar. E eu acho que isso é algo muito importante a ser feito, né? Qual é o papel de homem, qual é o papel de mulher, pais, né? Então, vocês estão querendo ter filhos, comecem a ler, a se preparar para ser pais. Uma vez eu falei com um jovem, e ele é um pai muito presente, está lá com os filhos e tal, mas extremamente explosivo. Eu falei assim, escuta, seus filhos estão tendo medo de você. E não é incoerente isso, você é um pai tão presente, né? É um pai tão dedicado, mas é um pai que você está precisando saber lidar com a tua agressividade. Você já leu livros sobre paternidade? Está na hora de começar, quer dizer, já passou da hora, mas corre atrás, vai ler, vai se informar, vai participar de grupos, né? Eu acho que, assim, uma das coisas importantes, os grupos de apoio, né, doutora, costumam ajudar bastante, né?
Sim, sim. E por isso que nós temos tantas ONGs que estão dispostas a fazer isso, tantas faculdades que abrem as portas para o aconselhamento através dos psicólogos de forma gratuita. Então, nós temos, assim, muitas opções para estar procurando ajuda, né? Porque eu costumo dizer que o silêncio protege o homem. Então, ele fica protegido porque não foi denunciado. Agora, o conhecimento protege a mulher. O conhecimento, ele é uma forma de prevenção de violência. Porque se você tiver o conhecimento, você não vai se submeter às muitas coisas que uma mulher acaba submetendo. Eu até diria, doutora, que protege a mulher e protege o homem de cometer um crime e isso o prejudicar. Com certeza. Você entendeu? Então, a informação, todo mundo se beneficia dela. Com certeza. Né? E eu acho importante também salientar nessa época que nós estamos de eleição, das pessoas perceberem quais os políticos que você vai votar e quais as pautas que ele tem. Né? Muitas vezes você não sabe em quem você votou, não é? Você votou naquela modinha de quem estava sendo mais votado, de quem as estatísticas, né, estavam dizendo que estava ganhando, então a pessoa quer ganhar até nisso, né? Vou votar em quem está ganhando. Não, é importante também nós escolhermos os nossos políticos nesse ano de eleição, de perceber quais as pautas que essas pessoas defendem. E pessoas que defendem a família é de fundamental importância. É super necessário isso. Se a gente tem algum poder nas mãos, é o poder do voto. Sim. Então, seja consciente nisso, vá em busca disso, né? De ver, né, quem é essa pessoa que você está votando, se realmente ela tem uma expressividade, né, no tema, se ela é uma pessoa que, de fato, vai estar te representando ali, enfim, os direitos. Se ela pratica o que ela fala. E hoje nós temos acesso, né, às redes sociais. Antes, não. A gente votava e não sabia mais daquela pessoa, né? Hoje não. Hoje você tem como saber, de entrar, ver o que ele votou, o que ele não votou, o que ele realmente, se ele fala, ele pratica, não é? Isso é de fundamental importância. Doutora, eu tenho um pouquinho de curiosidade. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre essas casas de abrigo, né, que recebem as mulheres em situações que elas precisam ser resguardadas. Sim. Como é que funciona? Então, nós temos a Casa Eliane de Gramão, nós temos a casa, na própria Casa da Mulher Brasileira. Hoje as delegacias, né? Antes as delegacias eram assim, uma delegacia de polícia, aí se você precisava de um abrigo, era a parte, se você precisava de um aconselhamento ou mesmo procurar uma defensoria, que agora tem defensoria, para poder estar fazendo a separação. Hoje, na Casa da Mulher Brasileira, nós temos tudo ali. No mesmo local. Então, nós temos a delegacia de polícia, que é o primeiro lugar que vai te receber para fazer ocorrência, pedir as medidas protetivas. Você tem o juizado de violência doméstica, que vai julgar e que essa violência doméstica, ela tem um trâmite desse processo mais acelerado. Você tem a defensoria, onde você vai procurar fazer a separação, o divórcio, a pensão alimentícia, e você tem um abrigo. E nesse abrigo, elas permanecem lá, eu não sei atualmente como está, mas desde a minha época eram por 3 meses, e ali ele não vai ter contato com você, mesmo porque é um endereço desconhecido, né? Porque muitas vezes a mulher corre para a casa dos familiares quando está no momento de violência. Aí ele vai lá e mata os familiares também, né? O que tem sido muito comum. Ou às vezes essa mulher, ela teve já tantas idas e vindas que o próprio familiar não aceita. Então ela vai lá, ela fala: doutora, eu estou sozinha, porque minha família já não me aceita mais, porque foram tantas idas e vindas que ela vai, eu quero me separar, vai para a casa dos pais, aí ela volta com ele, e aí o pai fala: não, se você brigar dessa vez, não vou te abrigar, não quero me meter. E aí ela não tem para onde ir, e essas casas-abrigo recebem essas mulheres, recebem os filhos e ainda encaminha essa mulher para o mercado de trabalho. Então,
lógico que é mais em casos mais radicais que isso acontece, casos extremos, digamos assim, né? Mas às vezes é necessário. Às vezes esse homem... Teve um caso agora recente também, que eu vi na televisão, que ele foi preso porque cometeu uma violência doméstica. Aí ele saiu, infelizmente, na audiência de custódia. O que nós percebemos que esses homens, eles não têm que sair, têm que permanecer presos e cumprir a pena na sua totalidade. Não é verdade? Nós temos visto isso, que às vezes o cara é um estuprador e está na rua, está cumprindo pena porque teve bom comportamento. Eu acho que nós temos que rever tudo isso. E aí, quando ele saiu da audiência de custódia, ele foi lá e matou a mulher. Então, essa mulher, se tivesse, num caso desse, que percebe a urgência da gravidade da situação, se ela tivesse ido para uma casa-abrigo, ela estaria viva. Ou se ele não tivesse sido solto na audiência de custódia. Então, é importante nós falarmos para que a polícia preste um serviço mais adequado, a justiça preste um serviço mais adequado e tenha um olhar para as mulheres, um olhar diferenciado para a violência doméstica. Eu tinha em instantes falado sobre os grupos de apoio. Eu já ouvi dizer que existe inclusive grupos de apoio para os homens, para ressignificar essa questão de violência, se eles já vêm, né, de um ambiente violento, foram criados num ambiente violento, parece que a violência é algo normal. Não é. Então, assim, existem os grupos de apoio para que esses homens possam ter a conscientização e a mudança de atitude, né, frente a conflitos, situação de estresse, enfim. A própria Lei Maria da Penha, ela fala sobre a ressocialização desses homens, sobre a conscientização desses homens, e antes mesmo da Lei Maria da Penha, eu já possuía um grupo dentro da delegacia que fazia uns homens à escuta, eles faziam encaminhamento se a pessoa está envolvida com alcoolismo, tinha aquele amor, esqueci o nome agora dos que tratam de pessoas envolvidas com drogas, drogação. Ou seja, já antes mesmo da Lei Maria da Penha, as delegacias de defesa da mulher, algumas que não era obrigatório, já possuía esse grupo de apoio para estar fazendo esse aconselhamento aos homens. E agora o juiz pode obrigar esse homem a frequentar esses grupos. E eles têm sido muito bons, que muitos homens, às vezes, não percebiam o porquê eram agressivos, que isso já veio de famílias, ele já foi criado nesse ambiente, ou mesmo, às vezes, não tinha a noção do que os atos dele causavam essa mulher. Então, hoje, nós temos grupos de apoio não só para as mulheres, mas também para os homens, o que é de fundamental importância. Porque se isso não ocorrer, uma mulher é agredida por esse homem. Aí ela foi, procurou e se separou. Esse homem, ele vai formar uma outra família e ele vai continuar com essas atitudes se ele não tiver um conhecimento, se ele não for alertado, conscientizado. Então, um grupo de apoio aos homens é de fundamental importância. É muito interessante isso, né? Porque assim, a gente tem que trabalhar para a extinção desse tipo de questão, né? De violência contra a mulher, né? Da violência doméstica. Então, isso é importante, né? Trabalhar também esses homens, e que bom, né? Que isso hoje é uma obrigatoriedade, né? Desses homens estarem participando desses grupos e aprendendo, ressignificando questões, né? Até porque, gente, mulher não é objeto de posse de ninguém, né? Então, assim, às vezes, não é minha, não vai ser de mais ninguém. Mulher não é objeto de posse. É um ser humano e deve ser respeitado, né, nas suas escolhas, assim como o homem. Todos têm que ser respeitados. O ser humano tem que ser respeitado. E quais são os limites que, mesmo num relacionamento, quais são os limites que não devem jamais serem ultrapassados? Porque ao ultrapassar esses limites, a gente vai romper no respeito, uma série de coisas. Então, o que fazer?
né, para estabelecer os limites para que esse relacionamento ele seja saudável. Então, é importante ter esse tipo de consciência, ter esse tipo de atitude, de buscar informações. E eu sempre falo, o fato de você não conhecer algo não é justificativa para você imaginar que as coisas acontecem do jeito que você acha que tem que ser. Você pode ir em busca de informações para saber como, na realidade, isso se configura. Então, o fato de você não saber algo é uma tremenda de uma oportunidade para você buscar um conhecimento, para você buscar crescer, aprender, né? Porque às vezes tem pessoas, eu sou assim mesmo. Não, a gente tem que entender que o ser humano, ele passa por lapidação. E a lapidação, gente, é um processo que geralmente é no sofrimento que isso acontece, nas nossas dores internas, externas, enfim. Uma joia preciosa, uma pedra preciosa, quando ela é tirada da natureza, e ali se observa que ela é de grande valor, o valor dela vai ser potencializado ao passar por lapidação. E aí aquela pedra lapidada, ela vai poder constituir uma joia rara, ser colocada em exposição, enfim, e vai custar muito mais caro, porque ela foi lapidada. Assim é o ser humano que é lapidado. O valor dele, enquanto pessoa, né, fica potencializado. E eu acho que isso é importante. Eu costumo falar que eu já fui assim muito surpreendida por pessoas que passaram por sofrimentos muito grandes, profundos, mas aquilo não extraiu o pior delas. Elas fizeram uma opção de crescer diante das circunstâncias e se tornaram seres humanos, assim, sabe, presente na sua vida, assim, presente de Deus para você, que você olha, você se sente assim tão gratificante, né, tão agradecida por conhecer aquela pessoa, por caminhar junto, porque você vê a transformação que aquela pessoa teve. Né? Você olha, você fala assim, nossa, essa história devia ter transformado isso daqui num... Mas aí vem o diferencial. E sabe, isso é que acontece quando uma pessoa tem Deus. Porque só Deus para transformar um ser humano. Ele tem capacidade, porque ele conhece cada pessoa numa profundidade que ninguém mais conhece, nem a própria pessoa. Sobre si mesma. E Deus conhece. E Deus coloca em nós um valor. Porém, quando conhecemos a Deus, nós queremos caminhar para ser parecidos com Cristo. Porque não adianta assim, eu amo a Deus, mas não muda em nada, não. O Evangelho, né, o encontro com Cristo genuíno, ele significa mudança. Não dá para continuar do jeito que a gente era. A gente quer mudar. E a palavra de Deus, ela vai dizendo, né, o que fazer, como fazer. E aí a gente, nesse desejo de querer parecer com Cristo, a gente vai mudando o velho homem, né, o velho jeito de ser. E isso é tão libertador. Isso traz assim uma gratificação tão grande. E é interessante que a gente vai ver que a Bíblia diz que o homem ele deve amar a mulher como Cristo amou a igreja, que deu a sua própria vida por ela. Então, um homem que Deus espera que um marido seja, é que seja esse marido capaz de dar a sua própria vida pela esposa. Então, se alguém ama tanto uma outra pessoa a ponto de abrir mão da própria vida pela pessoa, não vai querer agredi-la. Então, a submissão, ela nunca é algo para humilhação, ridicularização de outra pessoa. Né? Mulher não é capacho. A mulher, ela tem a sua dignidade, sim, ela tem o seu reconhecimento, mas
é muito importante a gente entender que quando eu quero me tornar a pessoa que Deus quer que eu seja, eu não vou agir de acordo com o que eu acho que é justiça, mas eu vou confiar na justiça de Deus. Eu não vou fazer o que todo mundo faz, né? Sabe aquela coisa, né? Que a mãe diz, você não é todo mundo. Pois é, Deus, ele diz para você, você é o único, mas você é meu filho, é minha filha. Eu estou caminhando com você e eu quero que você se pareça mais com Cristo. Gente, é lindo, né? Isso é lindo, é maravilhoso, né, doutora? E para a mulher cristã ou o homem cristão, o importante é assim, né? Uma frase que eu acho importante é o que Jesus faria nessa situação. Se você se balizar, né, nisso, o que Jesus faria, com certeza você terá uma vida melhor, uma vida digna, filhos maravilhosos e o que é mais importante, viver bem, né? É tão bom você chegar em casa e ter o prazer de chegar em casa. É tão bom você amar o seu marido, se sentir amada. Isso é muito importante do que você temê-lo, ter medo de chegar em casa, o ambiente da sua casa não ser bom para você, seus filhos não quererem ficar na casa e querer ficar na rua ou mesmo na casa de amigos onde ele pode estar sendo vítima de abuso sexual. Diversos casos de mulheres que deixaram os filhos dormir na casa da amiguinha e essas crianças foram vítimas de estupro. Então, não que não possa se ter amizade, sim, mas hoje em dia está tudo tão difícil. Muitas mães permitem que essas crianças durmam na casa e depois descobrem que aquelas meninas ou meninos foram vítimas de violência, né? Sexual. Então, a casa tem que ser um lugar prazeroso, né? Um lugar onde tem a presença do Espírito Santo, um lugar onde a gente possa amar uns aos outros como a nós mesmos, e isso, como a Simone disse, mostrar a todos, né, o que é ser um cristão, o quanto é bom servir a Deus, né? Os benefícios que isso nos traz, né? Com certeza. Eu costumo dizer, sabe aquela frase lar doce lar? A mulher, Deus deu para nós mulheres a felicidade, ou melhor, colocando, Deus nos deu a capacidade de tornar as nossas casas um lar. E um lar, gente, ele não é constituído, assim, ele não se torna um lar pelas coisas que tem dentro desse lar, pelos móveis, enfim, as coisas materiais, mas é pelo coração, né? Porque às vezes você pega um lar de pessoas super simples, que às vezes lá falta, né? Existem falta às vezes de alimentos, de coisas, né? Mas existe um lar, existe amor, existe respeito, existe cumplicidade, né? Então, assim, é tão lindo quando às vezes a gente, esporadicamente nos noticiários, a gente vê jovens se formando de lares tão humildes, e lá eles reconhecendo o valor dos pais, o sacrifício que os pais fizeram para que aquela pessoa pudesse se formar. É tão emocionante, né, quando a gente vê, olha, a gratidão. Porque uma das coisas que falta muito hoje é a gratidão, né? Com certeza. E começa em casa, reconhecendo as coisas que fazem. E nós, mulheres, temos que tomar um cuidado, porque às vezes a gente exige que as coisas sejam do nosso jeito, da nossa forma, na nossa régua, e não reconhece, não motiva os filhos, o marido, para que possam estar ali participando, ajudando. Não que isso seja justificativa para a violência doméstica. Nada justifica, gente. Nada justifica. Mas como é que a gente pode tornar a nossa família, o nosso lugar, que a gente volta no final do dia, um lugar gostoso? Então, volta orando, Senhor, eu vou me despir agora dos problemas do dia que eu tive, das dificuldades que eu tive. Eu estou voltando para casa. Eu vou encontrar lá o meu cônjuge, eu vou encontrar os meus filhos. E eu quero encontrar, sabe aquela coisa gostosa? Ai, cheguei no meu refúgio.
né? Porque às vezes a gente chega trazendo um caminhão de coisa e despeja em cima de quem não tem nada a ver, né? Então a gente precisa modificar algumas questões, né, Sim, doutora? comportamentos, né? Respeitar a individualidade, não querer Sim. impor como a sua seja a última palavra, tanto da mulher quanto do homem, né? É importante o acolhimento e escuta. Uhum. Muitas vezes nós não escutamos, né? Uhum. Nós queremos ser escutadas, mas não escutamos. Uhum. E isso é de fundamental importância, não só nos relacionamentos, mas para a nossa vida, né? Sim, com certeza. Como a gente precisa, né? O ser humano ele tem se distanciado numa era de tantos avanços, né? Da ciência, tecnológicos. O mundo tem avançado para tantas coisas, mas tem regredido na questão dos relacionamentos, de como desenvolver e manter um relacionamento saudável e respeitoso. Infelizmente, né, doutora? Verdade. Falta respeito e a gratidão, acho fundamental. E começa com pequenas coisas, agradecendo, né, no dia a dia. Olha, obrigada por você ter feito isso. Voltar, olhar nos olhos. Sim. Né? Olhar nos olhos, dizer, ai, vem cá, deixa eu te dar um abraço, porque o dia foi difícil para mim hoje, mas é tão bom voltar para casa e te encontrar, né? É tão bom. Senta ali um pouquinho, me conta aqui como é que foi o seu dia, o que você... A coisa mais difícil que aconteceu no seu dia hoje. E depois... Como é que é a coisa melhor que aconteceu? Não aconteceu nada de bom. Não, pelo menos uma coisa de boa tem que ter acontecido. Com certeza. Que a gente possa agradecer. Faz lá o pote da gratidão. Ah, sim. Né? São algumas medidas, né? O dia hoje foi terrível, foi isso, foi... Olha, então vamos agradecer que você conseguiu passar pelo dia difícil. Com certeza. Então vamos colocar aqui, vamos colocar no nosso potinho de gratidão. E aí, de tempos em tempos, nós vamos fazer juntos uma comida, né? Vamos colocar a mesa, vamos, né, nos sentar. E aí depois a gente vai lendo as gratidões, né, que já fizemos durante esse ano. Lindo. Né? São coisas assim especiais que a gente pode estar... Ai, Simone, mas, gente, às vezes a solução é muito mais simples. Sim, e está na nossa frente. Né? O ser humano tende a buscar solução fora do alcance. Quando eu conseguir tal coisa. Não, começa agora. Né? Começa agora. Mas uma coisa, doutora, também que eu acho muito importante a gente falar aqui, qual é o posicionamento de uma instituição, como, por exemplo, uma igreja, quando ela sabe que está acontecendo violência doméstica ali, né? Ou numa família que frequenta a igreja, ou de uma mulher que frequenta essa igreja sozinha, enfim... Qual deve ser o posicionamento? Eu acho que o correto é chamar, aconselhar e denunciar. Aconselhar essa mulher a denunciar. E nunca omitir e nunca querer abafar o caso. Porque, às vezes, aquela pessoa que a igreja acredita que aquele homem tem um comportamento ilibável ali, um ótimo homem, na casa ele não é. Muitas mulheres alegam que, olha, o meu marido, ele é um na igreja e um em casa. Então, é de fundamental importância a igreja levar adiante a ocorrência. Aconselhar, sim, mas também incentivar a denúncia. O importante é sempre denunciar, porque se houve a falta de respeito daquele homem, ofender, humilhar e agredir, o que pode vir depois? Na verdade, se ele não foi coibido, o que pode acontecer depois? Porque nós vemos que as pessoas perderam o temor, né? Então, eles já não têm medo de nada. E tem uns até que, de alguns casos, se vocês observar na imprensa, que ele mata e vai para a delegacia. Ou seja, ele nem foge, mas ele vai lá e fala, matei. Porque ela fez isso, se achando no direito de ter feito aquilo. Achando que ele estava com a razão, achando que essa mulher
é uma posse dele, como a Simone já falou, e não uma companheira que está ali para auxiliá-lo, para caminhar junto. Então, é de fundamental importância que a igreja encare isso de uma forma não só espiritual, mas também encaminhar essa mulher. Tem um lado espiritual? Sim, tem, mas nós temos que incentivar a denúncia. Agora, o que depois vai acontecer, se ela quiser separar, compete a ela decidir isso, mas buscando os meios legais. Sim, até porque hoje a igreja que se omite, ela pode ser implicada judicialmente, né? Com certeza. Então é importante também os líderes religiosos estarem atentos a isso. E uma denúncia, né, doutora? A pessoa fez a denúncia, não é que a pessoa já está ali com a palavra final sobre o que vai acontecer. Não, porque precisa de provas. Sim, a justiça é que vai... É papel da justiça, não é papel da igreja, não é papel de lugar nenhum. Mas cabe a nós, seja na vizinhança, seja onde trabalha, seja na família, seja na igreja, a gente denunciar. Sim. Né? Aí a justiça vai averiguar, né? Vai, enfim, tomar as medidas necessárias ali para que haja respeito às leis, para que haja, né? Porque a decisão final, ela não é baseada na conversa, no que foi falado, mas sim em provas produzidas, testemunhas, laudo médico legal, ou seja, há todo digamos, provas que ali vão levá-lo à decisão, não só do delegado, se vai prender ou não, se vai levar adiante ou não, se é crime ou não, assim como a justiça, o Ministério Público que vai denunciar e o juiz que vai condenar. Com certeza. Agora, doutora, uma mulher que faz a denúncia de uma violência doméstica ou de uma violência no ambiente de trabalho, enfim... Uma vez feita essa denúncia pode ser retirada? Não mais. Agora ela faz a denúncia e é de ação pública incondicionada, ou seja, o Estado vai levar adiante, justamente para que não ocorra o que acontecia anteriormente. A mulher ia até a delegacia, fazia a denúncia, retirava e era agredida novamente, até chegar à morte. Não, hoje não. Ela fez a denúncia, vai adiante. E isso é uma segurança, como eu disse, para os dois lados, tanto da mulher quanto do homem, para que não se chegue a uma fatalidade. E os filhos, eles podem fazer uma denúncia? Também. Devem, os filhos né? também devem fazer denúncia, principalmente eles, né, que são tão afetados por um lar violento, né, por conviver. E outra, quando um homem é violento, ele não fica só na mulher. Ele também agride os filhos, né? Nós temos diversos casos de maus tratos com relação aos filhos e nós temos diversos casos até de abusos sexuais por parte dos pais, né? Não só por parte de pai, como parte de avô, como por parte de tio. Então, as crianças também devem denunciar porque são os mais afetados. É o elo mais fraco, né? Com certeza. Então, precisa ter esse cuidado e essa proteção. Sim. E incentivo, né? É muito triste quando a gente vê e sabe de crianças e adolescentes que são expostos a tanta violência, a tantas coisas, e que precisam, né, ser resguardados por ser justamente o elo mais fraco, né, doutora? Sim. E que sofrem também violências que muitas vezes a mãe não sabe que o pai está abusando daquela criança, né? A falta de percepção, de atenção, de diálogo. Voltamos novamente, o diálogo, que é fundamental importância, e a criança se sentir protegida, né? Ser ouvida, ser acolhida, porque se de uma vez que ela procura conversar, né? E ela não sente firmeza, onde ela vai falar? Na escola, para os amiguinhos. Eu tive já diversos casos que como que veio a denúncia até a mim? A criança falou para o amiguinho falou para a mãe, e a mãe procurou a delegacia, ou a mãe foi falar com a mãe daquela criança que aquilo estava acontecendo. Ou seja, ele foi conversar com
a amiguinha ou com a professora e não com a mãe, né? Que deveria estar ali para protegê-lo também, né? Para acolhê-lo, para escutá-lo. Né? E é muito interessante, porque muitas vezes a criança não é validada naquilo que ela está falando. Né? Com certeza. Com certeza. Muitas vezes não acreditam no que ela fala, né? E aí, por isso, esse sofrimento desse abuso permanece por vários anos, né? Até que ela, quando ela cresce e tem mais consciência das coisas, que muitas vezes ela nem consegue ver que aquilo é um abuso, né? Ela não consegue definir com aquilo, porque muitas vezes ela acha que é um carinho da forma que foi posto para ela, ou mesmo pelas ameaças, né? Se você contar para sua mãe, eu vou matar sua mãe, eu vou matar você, ou às vezes nem fala, eu vou te abandonar, e ela ninguém com vai medo, acreditar em você. Isso, ninguém vai acreditar, não validar, né? E aí, quando ela tem mais consciência com o crescimento, ela vai e denuncia, né? Então, muitas vezes, algumas mães que se omitem também, né? Faz vistas grossas tem isso e também. não quer, para não terminar um relacionamento, com medo da separação, porque ela dependência emocional, dependência financeira, eu não vou ter para onde ir, o que eu vou fazer, e acaba fazendo vistas grossas, né? Mas que também está cometendo um crime. Com certeza, né? Ser conivente é participar do crime, né? Sim. E muito interessante, né, que hoje já existe toda essa proposta de ajuda à mulher, de configuração de uma denúncia, de uma investigação, enfim, e ajuda essa mulher também a ser reinserida ou inserida num trabalho, onde ela pode perceber que aquela dependência não é justificativa para ela se manter numa situação de abuso. Gente, tudo aquilo que nos mantém refém de uma situação é complicado. Sim, e né? Nós temos diversas ONGs, o SEBRAE também. Eu participo do Conselho da Mulher Empreendedora, da Associação Comercial, que há distritais em todas as regiões. Eu sou da Distrital Sudeste, Vila Mariana, e lá a mulher pode ser acolhida, inserida no mercado de trabalho, e nós temos também mentoria, para ela saber como proceder no negócio dela. Porque nós, mulheres, nós somos empreendedoras natas, né? Percebe-se que na pandemia, quem segurou muito a casa? Algumas mulheres, né? Vendendo, fazendo bolo, não é mesmo? Fazendo um tricô, um crochê. Antigamente, vendendo Avon, né? Não fazendo comercial, mas já vendia esses produtos nas casas. Isso, nós somos empreendedoras e ajudantes do lar, né? Ajudando na economia doméstica. Isso é muito importante dizer, que as mulheres, elas são assim, fazendo a unha, o pé, fazendo o cabelo, mesmo sem ter uma capacitação. Então, hoje nós temos diversas ONGs, diversos movimentos que estão ali para capacitar essa mulher, inserir no mercado de trabalho. Nós temos até uma faculdade para essa mulher fazer na associação comercial, que ela está envolvida no empreendedorismo, e dali ela já sair no mercado de trabalho. Então, hoje nós temos muitas facilidades, né? Então, basta querer, basta ter coragem. E é isso que esse podcast está aqui, né? Para encorajar essa mulher a tomar uma atitude, a denunciar e sair das garras desse agressor. Com certeza, né? A gente precisa romper esse ciclo. Sim. Às vezes essa mulher, ela viu a violência sendo cometida contra a mãe. Sim, né? Na maioria das vezes. E aí acha que tem que sofrer calada, a avó. Mãe. Então a coisa vem de geração em geração. E né? mesmo porque tem um ciclo da violência, né? Começa com aquelas ofensas, depois com os empurrões, depois com a agressão, aí ele pede perdão, pede desculpa, há uma lua de mel e depois começa o ciclo Tudo novamente. de novo. Porque ele não foi conscientizado, porque não houve o rompimento daquela violência. Então, isso hoje é possível, né? Então, nós temos que estar atentos a isso. Já curtiu, comentou, compartilhou? Bora lá correr, espalha tudo isso, seja aí uma extensão do nosso braço para abençoar outras pessoas que precisam ouvir este conteúdo. Multiplicadoras. Né? Seja um multiplicador, né? E uma multiplicadora.
E, doutora, embora não seja o nosso assunto, mas assim, e quando o homem sofre uma agressão doméstica, o que ele deve fazer? Ele também pode fazer ocorrência, mas já não na delegacia da mulher. Ele deve procurar uma delegacia comum e fazer o registro da agressão, da ameaça. Homens também são vítimas. E ele também tem o direito de estar procurando a delegacia, a defensoria para separação. É um trâmite diferente, mas ele também pode procurar. Tá, então é importante também saber disso, né? E uma outra pergunta, numa relação homoafetiva feminina, né? O feminicídio tem uma escala grande também. Há uns anos atrás eu ouvi, não sei precisar exatamente qual foi o canal, enfim, mas que também havia a questão do feminicídio em relações homoafetivas, e isso era meio que abafado, né? Só se falava mais da questão do homem cometendo o feminicídio contra a esposa. Olha, na verdade, existe também, tanto é que a Delegacia de Defesa da Mulher também atende, né, as relações homoafetivas, aquele que se declara mulher, ele é atendido na Delegacia de Defesa da Mulher, mas eu creio que não existe uma separação de homoafetivos e mulher. Todos são vítimas de violência, né? E não conheço uma estatística diferenciada para o relacionamento afetivo ou a mulher. Todos são vítimas de violência. Não há essa diferença que o número é maior, mesmo porque se você entrar na Secretaria de Segurança Pública, ali tem, né, as estatísticas, né? Então, hoje, está muito mais fácil identificar as ocorrências, as estatísticas, mesmo porque hoje os boletins de ocorrência são online, né? É tudo por computador, então não há como abafar. Não há como haver, abafou, não veio à tona, não, porque é tudo um registro e é público. Certo. Se você entrar na Secretaria de Segurança Pública, tem lá o anuário na Secretaria Nacional de Segurança Pública e você vai estar vendo quantos estupros, quantas violência doméstica, ou seja, hoje em dia é difícil acontecer algo assim. Tá. Então, existe proteção para todo mundo. Sim. Né? Isso é importante, né? Não é algo que é exclusivo de uma parcela da sociedade. Como a doutora disse no começo, não importa o nível socioeconômico, cultural, enfim. A violência acontece em todas as camadas da sociedade. E isso tem que ser denunciado. Com certeza. Porque às vezes as pessoas têm a tendência, talvez, de pensar que isso só acontece numa determinada camada da sociedade. Não é em todas. Mesmo na qual aquela mulher, porque muitas vezes eu falo, a mulher não se separou por uma dependência econômica, financeira. Muitas vezes aquela mulher que provê a casa, ela é agredida também. Ou seja, então, não é essa dependência financeira que também leva à agressão física, mas também é emocional. Que às vezes a mulher, geralmente, ela demora para tomar uma atitude, porque ela pensa nos filhos, ela pensa na vergonha, ou ela pensa onde não tem para onde ir, não quer dividir aquela casa que foi comprada com tanto sacrifício. Ou seja, a mulher, ela tem sempre... ela pensando na família, tudo menos nela, né? Nós temos essa tendência de pensar nos outros e menos em nós, né? Então, nós temos que também pensar na nossa felicidade, no nosso bem-estar. Não, lógico, abrindo mão dos nossos familiares, dos nossos filhos. Mas nós temos também que olhar para nós e ter aquele amor próprio. É fundamental que uma mulher sadia mentalmente, fisicamente, que se cuide, ela será uma melhor mãe, uma melhor companheira e etc. Né? Isso é importante, cuidar da nossa saúde. Né? Ainda mais agora que tem até aquela NR1 que vem fazendo as empresas, querendo tratar tanto burnout, tantas pessoas com depressão, mas nós também precisamos ser cuidadas, nós também precisamos cuidar de nós, né? Porque quando você vai num avião que vai ter uma queda, que desce aquele
dispositivo, você não põe primeiro no seu filho, você põe primeiro em você e depois coloca na criança, no que está ao seu lado, no idoso. Ou seja, nós também precisamos ser cuidados e precisamos também deixar bem claro que os nossos idosos também estão sendo vítimas de violência, né? Não só a violência física, mas sendo abandonado pelos filhos, muitos casos terríveis, ou mesmo sendo explorados economicamente, pessoas vivendo do salário desses idosos, e é por isso, colocando pessoas dentro da casa desse idoso que ele não permite, não deseja, e ele tendo que aturar. Então, por isso também que tem a delegacia do idoso, né? Então, nós temos a delegacia das crianças, nós temos a delegacia dos deficientes físicos. Eu mesma trabalhei também na delegacia de deficientes. E, olha, coisas abusivas, pessoas que usam o dinheiro que aquele deficiente, o LOAS, recebe e não cuida, e que abandona, e que tem um tratamento degradante. Então, hoje nós temos a proteção para todos, né? Mas nós temos também que ter conhecimento, buscar conhecimento e saber aonde houver a denúncia e não compactuar com a violência. Nós não podemos, quando falou da igreja, de fundamental importância essa conscientização dos pastores, dos membros da igreja, porque se um condomínio é obrigado por lei a denunciar, por que a igreja vai se omitir, né? Nós não podemos pegar essa responsabilidade para nós, né? Porque a nossa missão é ajudar essa pessoa e ajudar também ela a sair desse ciclo de violência. Com certeza. Em podcasts anteriores, a gente já falou sobre abuso infanto-juvenil, né? Já falamos sobre abuso contra o idoso. E hoje nós estamos... Abuso, violência, né, contra o idoso. E hoje a gente está aqui falando sobre essa questão da violência doméstica contra a mulher, né? E eu entendo que é um assunto difícil, mas extremamente necessário. Ele tem que ser esclarecedor, levando informações de como você tem que lidar em relação a isso. E eu vou pedir para a doutora repetir os canais, né, de denúncia que pode ser feito, para que você tenha aí registrado. Caso seja necessário, você sabe como proceder com uma denúncia. 190, Polícia Militar. 180, que é o canal da mulher específico, 197, onde você vai saber quais as delegacias disponíveis, sabendo que hoje as delegacias de defesa da mulher, elas funcionam 24 horas, sabendo que você também tem a delegacia eletrônica que está ao seu alcance no seu celular, em que você pode fazer ocorrência e pedir a medida protetiva através do seu celular, e sabendo que também que muitas delegacias do bairro, elas possuem uma sala da Delegacia da Mulher online, onde ela vai ser atendida ali, se ela reside distante da delegacia da mulher, porque nós temos um São Paulo grande demais, né? Então, às vezes, existe uma delegacia de defesa da mulher em cada zona, Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, e em cada município. Porém, às vezes, você pode morar distante, né? E aquilo pode estar acontecendo de madrugada. Então, chame a Polícia Militar, peça socorro, peça auxílio, e nós que convivemos não podemos nos omitir. E como disse antigamente, briga de marido e mulher não se mete com ela, se mete sim, porque você está sendo omisso de uma coisa que ela pode piorar, aquela violência pode aumentar, e aí você vai conviver com aquilo que você se omitiu. Não podemos nos omitir, né? Nós temos que denunciar. Com certeza. Eu lembro, acho que foi uma propaganda que tinha isso há muito tempo, que assim, às vezes o tocar uma campainha, né, numa briga calorosa, Sim, né? sim. Opa,
Quem será, né? Sim, sim. Ou o interfone tocar e dizer, olha, a gente está ouvindo, está tudo bem? Sim, sim. Se o marido atender, não, está tudo bem, está tudo sim, nós gostaríamos de falar com a tua esposa. Essa intervenção salva vidas. Teve um caso, eu não sei se foi no Paraná, que ele foi pegando a mulher, arrastando, mostrou no elevador ele agredindo. Ou seja, muitas pessoas podem ter tido acesso, né, àquela Filmagem. você consegue ver, né? Ou mesmo o porteiro que poderia ter denunciado, subiram e lá ele jogou ela da janela. E ela foi morta. Ou seja, desde a rua veio aquela violência, foi arrastada pelos elevadores, foi até a casa escutar os barulhos e culminou com a morte dela, porque ele jogou ela pela janela. Então, essa violência poderia ter sido evitada, interrompida se alguém tivesse feito uma queixa, ligado para a polícia militar, perguntado o que está acontecendo, posso ajudar? Ou seja, ela poderia ser evitada. E muitos outros casos, né, de mulheres que nós vemos na rua, que são agredidas e ninguém faz nada. Chama a polícia militar, hoje em dia é tão fácil, né? Liga 190, solicita a polícia militar e uma vida será salva. Sim, com certeza. Doutora, é um assunto delicado, extremamente necessário, mas também, né, sou consciente de que a gente não esgota ele num único podcast. Com certeza. Mas eu quero agradecer, quero que, por favor, a doutora diga aí os seus contatos, enfim, para a palestra, que eu sei que a senhora é palestrante e, enfim, pode, por favor, colocar. Pode procurar nas redes sociais, que é Celi Paulino Carlota, no meu Instagram, e também pode me procurar no Conselho da Mulher Empreendedora Distrital Sudeste, da Vila Mariana. Estou sempre disposta a ajudar, a conscientizar, que isso é importante, né? É conscientizar as pessoas, né? Que nós estamos querendo um mundo melhor, né? Sim, com certeza. Sem violência, né? Ou menos violento. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço a por oportunidade. Estar aqui. Foi um prazer te entrevistar, Igualmente. Te conhecer. Igualmente. Que Deus continue te abençoando, né? Que você seja esse braço de Deus estendido para acolher mulheres que precisam ser acolhidas. Amém. Que o Senhor continue te levando e te usando, né? Para trazer esclarecimentos, para trazer conhecimento para quem precisa. Amém. E que através disso muitas vidas sejam poupadas de tragédias. Amém. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que abençoe a sua família, que continue te abençoando profissionalmente, ministerialmente. Amém. Muito obrigada e certamente teremos outros podcasts, né, para estar falando, viu? Que Deus te abençoe também, a sua família, essa iniciativa, né, de ter esse podcast, a igreja que eu vejo que é uma igreja que acolhe, né, que tem a escuta ativa, que é muito importante, e eu todas as vezes, né, sou uma pecadora, falha, mas todas as vezes que eu acordo eu falo, Senhor, que eu seja uma bênção na vida de uma pessoa. Então, qual é o seu propósito na minha vida? Eu quero ajudar pessoas, e Deus tem honrado o meu desejo. E eu tenho certeza que é o desejo dessa igreja também, ser uma bênção na vida de outras pessoas, né? Não queremos só nós ser abençoadas, mas abençoar outras pessoas também. Com certeza. Muito obrigada. Eu agradeço. Foi uma honra. Igualmente. E você que nos assistiu, não esqueça de compartilhar esse conteúdo tão necessário, tão esclarecedor, né? Porque infelizmente, a gente vive num mundo e esse mundo está cada vez mais violento. E se nós pudermos, né, poupar uma vida, não sendo, eu não quero me intrometer, eu não quero saber, eu não quero arrumar confusão para mim, não é isso. A denúncia pode, inclusive, como aprendemos hoje, ser anônima, né? Então, se você está sofrendo uma situação de violência, que você possa ter forças para pedir ajuda, peça. Isso vai ser bom para você, vai te poupar a vida. Se você convive com alguma situação
que você sabe que tem uma violência, denuncie. E se você tem sido uma pessoa que é muito explosiva, busque ajuda, né? Para que você não venha enfrentar perdas desnecessárias e seja o autor de uma tragédia. Que o Senhor possa tocar na tua vida e te ajudar, porque Ele pode transformar. Mas isso não significa que nós seremos omissos, porque Deus, inclusive, quer nos usar para poupar vidas nesse sentido, né? Seremos uma extensão daquilo que Deus quer que façamos, ok? Eu espero, sinceramente, que você possa divulgar esse conteúdo, ajudar outras pessoas. Porque hoje, aqui no Aprendendo com Elas, a gente teve a delegada Celi e foi uma honra estar com ela aqui. Deus abençoe a sua vida.